Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e estamos felizes na presença do Senhor. Hoje chegamos a Deuteronômio, capítulo 12, capítulo 13. E é muito interessante porque, a partir deste momento, o livro de Deuteronômio, ele passa a olhar para a vida no sentido prático e simplesmente discernir como deve ser a vida no dia a dia daquele povo. Ou seja, ele detalha como a vida deve ser organizada na prática. Isso é interessante porque o capítulo 12 ele marca então uma transição no livro. Os capítulos anteriores focavam na preparação espiritual, na questão do coração, no rememorar histórico, e o capítulo 12 agora detalha como a vida prática deve ser. E aí, veja comigo, pegando o capítulo 12, você lerá o 12 e o 13 hoje, você tem em primeiro lugar, no capítulo 12, toda uma sequência absolutamente natural de mandamentos do Senhor no tocante ao culto, no tocante à adoração. E essa é uma atividade essencial, né? Adoração. Do versículo 1 ao 4, Deus manda erradicar toda a idolatria que existia na terra de Canaã. Sim, aqui se quer uma limpeza absoluta. Nós temos que entender que eles estariam entrando numa terra onde cultos a vários deuses existiriam. E Deus não quer que o seu povo simplesmente compactue com aquilo. É povo santo. Então, antes de edificar o novo, edificar os altares, era necessário destruir, acabar com todos os símbolos do sistema antigo. Acabar com altares, colunas, imagens. Por quê? Por uma razão simples. Porque todo aquele rito religioso existente na terra de Canaã era absolutamente demoníaco. Essa é a realidade. E aí Deus não quer nenhuma forma de mistura de religiões. Muito bem. Depois de erradicar toda a idolatria cananeia, do versículo 5 ao versículo 14, veja que interessante, você tem exatamente Deus instituindo a unidade do culto em Israel e dizendo, você não vai adorar em qualquer canto não. Você vai adorar exatamente no local que eu estou determinando, no local aonde eu vou escolher, e é para lá você simplesmente ir e me adorar. Quando você olha para isso, você pensa que é um ato até autoritário de Deus, mas não. Ao centralizar o culto, Deus traz a população que está espalhada por diversas tribos no território de norte a sul, para convergir, irmãos, se encontrar periodicamente em um único ponto. Isso é fundamental porque, além de todos estarem juntos, servindo e louvando a Deus, cria um sentimento de pertença, algo maior que o clã local, preparando os nossos amados israelitas por uma futura noção de nação. E aí, obviamente, essas celebrações são descritas como momentos de alegria coletiva, incluindo o filho, incluindo o levita, incluindo o servo, promovendo então uma integração social onde todas as barreiras, irmãos, de classe são suspensas e todo o povo, como um só homem, adora a Deus. Aí você chega do versículo 15 até o versículo 28, onde Deus regulamenta o consumo da carne e diz de forma muito simples, olha, a carne que vai para o ritual, ela é do ritual, ou seja, o sacrifício. E a carne que vai para a alimentação de vocês é para a alimentação de vocês.
Então vocês têm o poder e a possibilidade de comer, de beber. Agora está proibido expressamente o consumir do sangue. Por quê? Porque representava a vida. E, por fim, do versículo 29 ao 32, você tem a advertência contra a curiosidade pagã. Como assim? Moisés adverte o povo, olha, não fique correndo atrás das outras religiões que vocês terão exatamente aí na nova terra. Por quê? Porque todo e qualquer método de adoração pagã é abominável ao Senhor. Por isso que o Senhor não quer absolutamente nada desses povos. Amados, realmente o capítulo 12 é espantosamente maravilhoso. Por quê? Porque, primeiro, ele combate aquilo que nós chamamos de relativismo espiritual. O que é o relativismo espiritual? Olha, eu sirvo a Deus como eu quiser, como bem me parece, como eu desejar, como bem parecer aos meus olhos. Gente, isso é um mal que atinge inclusive o crente moderno de forma muito radical. Deus estabelece direitinho o culto, o momento do culto, o local do culto e o que não se deve ter dentro do culto. Isso faz com que a gente entenda que adorar a Deus não é como a gente quer, adorar a Deus é como Ele quer. Servir ao Senhor não é do jeito que a gente acha que está correto, não, ao contrário, é como Ele diz que deve ser servido. Segundo lugar, quando a gente pega um texto desse, a gente vê perfeitamente o perigo da influência cultural negativa. Assim, irmãos, como Israel não deveria ter curiosidade para ir atrás dos ritos pagãos ali da terra de Canaã, atualmente a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, a gente sabe, a gente entende, a gente quer discernir no mundo espiritual. Entenda que o mundo espiritual só tem duas grandes naturezas: ou se serve a Deus ou se serve ao diabo. Então, não tem para onde correr. Por mais bonita e atrativa que seja qualquer outra religião, ou se serve a Deus ou ao diabo. Ou eles estão servindo a Deus, ou então estão servindo ao diabo. E acabou. Não tem meio termos. E quando a gente lê um texto como esse, a gente também discerne que alegria é fundamental para a vida, né? Lá no versículo 18, o texto diz e enfatiza: te alegrarás perante o Senhor. Ou seja, não é para parar com as festas, é para ter todas as festas. A religião não deve ser aquele fardo pesado, horrível, somente com lista de proibições, não, mas também uma fonte de celebração comunitária, com alegria e com felicidade. E por fim, o respeito pela vida e a natureza, né? A ética do sangue, aqui muito bem delimitada, não é para consumir o sangue. É interessante porque Deus tem o poder de estabelecer limites e Deus sabe porque estabelece limites. Lembre-se que eu e você somos apenas mordomos. A gente não é proprietário de nada, nem da própria vida, muito menos dos recursos naturais que o Senhor dá. Então aquilo que o Senhor diz não, é não e acabou. Agora entramos no capítulo de número 13. Aqui, irmãos, que capítulo maravilhoso. O Senhor nos abre os olhos quanto a simplesmente sermos tentados a não exercer fidelidade no tocante à palavra dele, né? Então, ele, quando nos deu a sua palavra, deu, em primeiro lugar, para que a gente conhecesse. Segundo lugar, para além de conhecer, viver por ela. E em terceiro lugar, então, tome cuidado com todo mundo que chegar perto e desejar que você não siga a palavra do Senhor, porque, em última análise,
Esse que fala mal da palavra do Senhor e diz, não é bem assim, está sendo usado pelo mesmo que usou a serpente lá no início. E negar a palavra de Deus, não viver a palavra de Deus, é um problema muito sério. O texto é dividido em 3 grandes partes. Em primeiro lugar, do versículo 1 ao 5, que fala sobre a sedução do profeta ou visionário. Aqui é terrível, né? Aqui a gente é alertado de que prodígios e sinais não são provas absolutas da verdade. Se depois desses prodígios e sinais, um mensageiro, um profeta, um visionário simplesmente procura desviar o povo de Deus da palavra de Deus, né? Tentando levar, no caso o texto diz, levar o povo para servir a outros ídolos. Então, toma muito cuidado. A prioridade na vida da gente é a revelação. É a revelação, é a palavra de Deus. Tome cuidado, porque a gente não anda correndo atrás de sinais e maravilhas. Os sinais é que nos acompanham. A gente corre atrás da palavra, querendo saber cada vez mais a palavra. A segunda sedução, essa é terrível, tá? Do versículo 6 ao 11, fala sobre a sedução pelo familiar ou amigo próximo. Aqui quem tenta nos afastar da palavra de Deus é exatamente aquele que tem condições de atingir o nosso coração. A sedução aqui é absolutamente afetiva. Toma cuidado, porque esposa, filho, filha, pai, mãe, grandes amigos podem, numa conversa com a gente, como está aí no texto de 6 a 11, tentar nos levar a deuses absolutamente falsos. E aí a gente vai estar quebrando o mandamento do Senhor e vai estar indo contra a palavra do Senhor. E por fim, tome muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes a sedução de ir contra a palavra de Deus vem de uma cidade inteira, né? E é aquela velha história, poxa, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Porque você é servo do Senhor. Poxa, todo mundo realiza assim, é assim que se pensa aqui. Por que eu não vou realizar e pensar assim? Porque você é servo do Senhor. Porque a sociedade não tem o poder de simplesmente dizer que ela tem que falar mais alto do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a última palavra na nossa vida. Irmãos, é incrível. Esse texto da palavra do Senhor foi escrito há mais de 3.500 anos e até hoje é terrível como tudo conspira para a gente ir contra a palavra de Deus e não guardar os mandamentos do Senhor, né? Aqui o mandamento que ele destaca é: não terás outros deuses diante de mim. E todo mundo está conspirando, família, sociedade, até profetas e visionários tentando levar o povo de Deus a servir outros deuses. Então a gente tem que guardar o coração, sabe? A gente tem que guardar a vida, guardar a mente e viver na palavra, pela palavra e com a palavra. Com a palavra. Essa é a grande questão. Deus, ele nos dá o discernimento. Você sabe perfeitamente que quando alguém está falando e está tentando te desviar dos caminhos do Senhor. E, irmãos, tem uma coisa que é inegociável, é a nossa fé. É inegociável. É inegociável a palavra de Deus. São inegociáveis os mandamentos do Senhor. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com os espetáculos que às vezes estão dentro de muitas igrejas. Toma cuidado com a questão dos sentimentos e do afeto que você tem por pessoas bem próximas. E toma cuidado com o efeito manada, né? Todo mundo faz, eu tenho que fazer. Não. Se qualquer um desses quer te afastar da presença do Senhor, te afasta. Te afasta e vive de acordo com a palavra de Deus. Muito bem.
Aqui, Pastor Gideon Júnior, um grande beijo no seu coração. E que 2 capítulos importantíssimos, né? Amanhã a gente retorna e amanhã tem mais Deuteronômio. Leia agora os capítulos 12 e 13. E que o Senhor te abençoe grande e poderosamente.